Oi, clube, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju e a resenha de hoje é sobre o livro da Ali Hazelwood, Amor Problemático de Verão. Como vocês podem ver, ele não tá aqui comigo, mas eu tenho ele físico. Eu não sei onde tá, já procurei em todos os cantos da casa, não achei. Provavelmente deixei em algum canto. É, Mas, bora lá, vamos falar dele. A nossa protagonista, a Maia, que é uma jovem mulher de 23 anos, e eu preciso que vocês guardem essa informação. E ela é um dos grandes nomes aí emergentes do cenário da física, como a Ali gosta de fazer. Isso eu acho massa pra caramba. A história, ela se intercala entre o presente e o passado, no objetivo de narrar o relacionamento confuso entre a Maia e o Corno, que é o seu interesse romântico. Mas qual realmente é o conflito central da história? O Connor é o melhor amigo do irmão da Maia, mas não apenas isso. Ele tem 38 anos. Vocês se lembram que eu pedi para que vocês guardassem a informação de que ela tinha 23? Pois é. O conflito ele gira em torno da diferença de idade deles, onde essa problematização parte principalmente do Connor, porque se fosse pela Maia, meus filhos era dentro desde o início. Então, o que acontece é, o irmão da Maia, que é o melhor amigo do Connor, vai casar na Itália e todos eles, a Maia, o Connor, os noivos e alguns convidados e amigos mais próximos, irão ficar numa casa lá, lá na Itália, para o casamento acontecer. Eles vão morar no mesmo teto nesses dias na Itália e o desafio deles vai ser esse, a história gira em torno desse desafio. Eu tenho um grande problema com a Maia, o que é uma coisa inédita quando se refere às personagens femininas da Ali Hazelwood, que é eu gostei dela, mas no geral eu não amei. Geralmente eu amo as protagonistas da Ali, mas a Maia, gente, eu achei ela chata. Ela é uma personagem que passou por uns maus bocados, né? Perdeu os dois pais, foi criada pelo irmão, teve uma adolescência meio, né, louquinha e tal. Mas ao mesmo tempo foi inteligente o suficiente para se tornar uma das jovens físicas mais bem-sucedidas ou com esse grande potencial. Mas tudo isso são informações que são faladas para o leitor como backstory. A Maia que é apresentada no desenvolvimento, para mim ela é morna, é como se ela nem tivesse sido desenvolvida, apesar de ela ter um momento, né, de se ligar e se posicionar para o Connor e etc. E assim, gente, eu também não gosto muito da mendicância, sabe? Sim, eu apoio mulheres empoderadas que sabem o que querem, que tomam iniciativa e, enfim, sem essa frescura toda. Mas nesse livro, a Maia começou a me irritar sobre o tanto de vezes que ela flertava com o Connor, porque ele não flertava de volta. Ele se abstém de propósito e tava morrendo pra flertar de volta? Sim. Mas a gente demora pra saber disso. E até a gente saber disso, parece que é uma mendicância, sabe? A sensação que eu tenho é que o Conan foi bem mais pensado, né. Ele é um homem adulto de 38 anos, extremamente bem-sucedido, muito maduro e bem sensato para um personagem que se apaixona por uma adulta de 23 anos. Escrita para ter essa diferença, escrito para ter essa diferença de idade, de poder aquisitivo, de experiência e para ser o melhor amigo do irmão da protagonista. Ele faz sentido, gente, na maior parte do tempo, a não ser quando alerta de spoiler, né, enfim, tá tendo vários spoilers aqui. Ele tem uma única conversa com a Maia e já voa pro apartamento dela no mesmo dia pra agir feito, na minha opinião. Um adulto de 23 anos. Essa motivação dele, a que fez ele sair do trabalho e voar pra casa da Maia em poucas horas só pra ajudar ela numa mentira aí, gente, não fez sentido nenhum pra mim. Não me convenceu. Não me parece algo que um adulto de 38 anos, ocupado por um cacete como ele, faria, mesmo ela sendo a irmã do melhor amigo. Ainda mais no contexto em que eles voltaram a conversar, que foi dado, né, que eles tiveram essa conversa, a ponto deles terem essa conversa e ele já voar lá pra ajudar ela, tipo, fez muito sentido pra mim. Não me convenceu. Eu acho que tinham formas melhores de fazer esse encontro acontecer. Claro, gente, nós estamos falando de uma comédia romântica, então sim, existem situações absurdas que vão acontecer em histórias desse gênero e não me entenda mal. Eu amo situações inusitadas, eu acho que é a graça da comédia romântica também. Mas essa eu achei demais, mesmo para uma comédia da Ali Hazelwood, que tem histórico de fake dating, como a hipótese do amor, por exemplo, onde do nada um professor da universidade é convencido a ser um fake dating de uma aluna de mestrado. Então, tipo assim, eu entendo, não odeio esse tipo de arquétipo, mas
acho que dá pra colocar o meet cute que se chama, né? Mas eu acho que dá pra colocar o meet cute de uma forma mais convincente. No geral, achei esse livro o mais bobinho da Ali, e eu falo bobinho com muito respeito ao gênero romance, tá? Eu não gosto desse termo, mas nesse caso, eu acho que eu definiria dessa forma. É um romance age gap, então, assim, particularmente, eu não curto. Acho que pode beirar o problemático por vários motivos, inclusive um romance entre uma jovem adulta de 23 anos e um homem de 38 anos. Eu sei que não é ilegal, eu sei que não é um crime, inclusive pela forma que a história é construída, não é mesmo nem nojento, mas eu ainda acho bem distoante a diferença de idade. Se a protagonista tivesse uns 25 anos, eu acho que seria um ponto de partida melhor. O tema da história é de uma comédia romântica sessão da tarde, sabe? E isso, gente, não é uma crítica. Na verdade, eu gosto bastante. Mas eu acho que tem muitos personagens secundários desnecessários. Eu revirava os meus olhos quando tinha personagem secundário no meio. Nós estamos falando, gente, de uma história que os protagonistas e os secundários viajaram para a Itália para acompanhar o casamento do irmão da Maia. Então, assim, é aquela energia de férias, viagem, amigos, sol, romance. Mas tinham sim cenas desnecessárias da galera junta. Tinha como fazer de uma forma diferente em algumas cenas, eu acho. Pessoalmente falando, clube, esse livro não foi pra mim. Tudo foi muito raso, muito medíocre e não precisava ser assim, sabe? Eu defendo a ideia de que não temos que esperar reflexões cultas e complexas de livros que não se propõem a serem assim. Comédia romântica é pra ser leve, engraçadinha, fazer a gente suspirar e tudo isso. Mas isso, gente, não é ser raso e nem medíocre. Escrever sobre temas mais leves não é ser raso. Tem como escrever uma comédia romântica e manter um padrão sensacional dentro daquilo que se propõe. A Ali, inclusive, é um exemplo de escritora que faz isso muito bem, mas eu não achei que ela conseguiu nesse. Nesse ela não conseguiu fazer. Eu acredito que possa ter inúmeros motivos que expliquem isso, inclusive ela fala nas notas de agradecimentos que esse livro era para ser bem menor, mas acabou ficando, né, com essas 300 e poucas páginas. Não sei se essas páginas a mais foi porque ela viu a necessidade ou porque a editora possa ter pressionado. Isso acontece, né, de autores precisarem entregar para editoras e se sentirem pressionados, enfim. Mas faria sentido, né? Porque depois de um tempo, eu só achei muito arrastado desnecessariamente, assim. Parecia que ela estava colocando linguiça ali, enchendo linguiça. Como é que fala? Não sei como é que não sei como é a expressão. Eu gosto da personagem ter um background rebelde, mas não sei se gosto da forma como a Ali faz ela parecer rebelde, sabe? Eu gosto da dinâmica do poder ter sido um ponto levantado pelo Conan sobre achar inadequada a situação, mas não gosto dos 15 anos de diferença. Acho interessante essa relutância dele sobre as idades terem sido associadas também ao fato do pai dele ser o velho rico, que só se relacionava com mulheres mais novas, e de ter despertado esse sentimento de repulsa pela parte dele, por se sentir igual, né? E essa ser uma das razões para ele não ter se entregado também. E gosto que parte do conflito moral dele é isso, dele se tornar alguém parecido com o pai, que era um cara escroto, né? Mas eu não gosto do desenvolvimento. Eu achei que poderia ter sido melhor. Se fosse falar sobre isso, dava pra ter falado melhor sobre isso, entendeu? Se a proposta fosse essa. Não achei que ela fez um bom trabalho. Dentro desse contexto, né, acho os personagens secundários necessários, ainda mais num contexto de casamento. Acho necessário eles estarem presentes no enredo e interagindo com os protagonistas, mas eu achei tudo tão raso que quase beirou o porquê que aquele personagem tá ali. Se tirassem tal personagem, nem teria falta, alguns deles ali, entendeu? Eu aprecio o fato também, gente, da Ali não ter construído uma história em que o irmão do melhor amigo se sente atraída pela irmã do amigo na adolescência. E esperou esse tempo todo pra se permitir sentir algo por ela. Isso não acontece, graças a Deus. Ele mal sabia que ela já tinha se tornado adulta quando eles tiveram o primeiro contato. E em nenhum momento a narrativa insinua ou fala sobre ele achar ela bonitinha na adolescência, enfim. Tudo que acontece, acontece depois dos 20 anos e isso eu achei importantíssimo, mesmo que ainda não goste da diferença de idade.
Eu sei que parece ser o mínimo que uma pessoa decente faria, mas ultimamente eu não tenho colocado minha mão no fogo por ninguém. Então, o fato dela ter feito isso, eu aprecio bastante. No fim das contas, quantas estrelas eu dei pra esse livro? 2,5 de 5, tá. Logo eu, que sempre favorita os romances da Ali, mas eu preciso ser sincera com vocês, não deu pra mim esse livro. Infelizmente, dessa vez, as coisas ruins se sobressaíram das coisas boas, mas, como eu sempre digo, não deixe de ler porque eu não gostei. Quem sou eu para te dizer alguma coisa sobre o que você deve ou não deve ler? Então, se você gosta de livros que se passam no verão europeu, a história gira em torno de casamento também, né? Tem esse backstory. Tem Ed Gap, é comédia romântica. Se você gosta de romances mais 18, esse livro pode ser para você sim. Só não foi para mim.